Mais um episódio do... Pode isso, doutora? Ai, não falei. Né? Mas assim, ela fica me corrigindo, já falou que eu tenho delay. Eu gosto de ouvir a Gabi falar. Tá tudo bem. Pessoal, seguinte, estão percebendo alguma coisa diferente? Novos ares. Novos ares. Novo dia, só hoje. É. Hoje vai ser, gente... Tivemos um probleminha aqui, mas acontece. A gente está muito feliz que a gente está numa nova casa. Vocês vão ver aqui um estúdio diferente. Mudanças muito bem-vindas. E hoje a gente vai ter esse episódio especialmente na quinta-feira, mas nos outros vamos voltar para quarta-feira normalmente. E é importante mencionar que ainda é um dia muito especial, porque além do estúdio novo, o Luca nasceu, o nosso doutorzinho. Não é, Gabi? É, a gente está muito feliz, a gente deseja tudo de melhor para a Júlia e para o Diego. E para o Luca agora, que é um né? Fofo. Que a gente vai conhecer, a gente por enquanto tá babando só nas fotos, mas logo, logo a gente vai babar nele também, porque a gente está muito feliz com esse novo momento da Júlia. Ela logo, não tão logo, volta aqui para o episódio com a gente, para o Pode Isso Doutoras. E, por enquanto, eu e a Amanda vamos tocar o podcast. Se acostumem. Então. Um tempinho é a gente, mas o que eu falei, amanhã nós estamos lá na maternidade. Isso mesmo. Não vou deixar a Júlia embora sem eu conhecer aquela criança. Isso mesmo. Bom, e a nossa convidada de hoje, para abrir esse novo cenário, essa nova fase, agora a gente tem um baby também na nossa equipe, é uma convidada, acho que a mais especial desse programa. Isso. Que não é novidade. Esse programa que está com a gente já faz muitos meses, que tem um pedacinho dela em todos os episódios do Pode Isso Doutora. E que faz o nosso programa ser tão especial, né? Exatamente. O convidado já chega desejando. Já sente o cheiro da recepção. Sente o cheiro da recepção e é um diferencial que, desculpa, não tem outro podcast em Bauru que não tem né? mesmo. Tá bom. Galera, hoje a nossa convidada é a nossa parceira de muitos meses. Nós estamos juntos desde julho, agosto, não me recordo o mês exato. Inclusive, a nossa confraternização de final de ano foi lá. Mas teve que ser lá, não tinha outro lugar para ser, não é? Por mais que a gente coma toda semana, a gente não enjoa. Eu quero até comentar. Eu fui uma nutricionista, ela falou assim, tem alguma coisa que você não abre mão durante a semana? Eu falei, japonês? Eu tô toda quarta-feira comendo, você não me vem tirar isso, que é sagrado. Fez certo em pontuar. É óbvio, e vinho. Exatamente. E daí, para começar, então, essa nova fase do Pode Isso Doutoras, a Naira, que é a dona do Sumiai, veio aqui conversar com a gente. Ela tentou, assim, fugir um pouco da gente por algumas semanas, mas ela chegou. E eu tenho certeza que a conversa vai ser incrível, porque a gente estava aqui batendo um papo antes e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Naira, seja muito bem-vinda. E conta pra gente, porque eu falei, a pergunta não muda. Quem é a Naira na fila do pão? Boa noite, meninas. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, pela insistência. Realmente é um prazer estar aqui com vocês. Em nome meu, em nome do Adrian, né, que é meu marido, meu sócio, meu parceiro. Não existiria Sumiai se não fosse ele, entendeu? Então, assim, o Adrian é meu 50% em tudo que a gente faz. Ele não pôde estar aqui hoje, porque a gente está na inauguração de uma outra unidade, né, de Bariri. Então, ele está lá focado e eu vim aqui prestigiar em nome do Sumiai. Nossa, quem que é a Naira na fila do pão? Meu Deus, a Naira na fila do pão... meninas, eu acredito que a Naira é mãe, é empresária, é uma sonhadora, uma mulher que sempre batalhou por aquilo que quis. Eu sempre coloquei Deus na frente, em tudo que eu faço, em tudo. Não faço nada sem a permissão dele. Sou uma esposa, mãe de cachorro também. Sou eu. Então, assim, não tem muito... Eu sou bem direta e reta. Não tenho muita firula. Então, às vezes, as pessoas olham assim, nem sabem que eu sou a dona do Sumiai, porque eu também não faço muita questão. Né? Nem eu e nem o Adrian, por incrível que pareça. A gente não faz essa questão de ser status, os donos. Não, a gente gosta de fazer o nosso trabalho bem feito, entregar para quem tem que entregar, que é os nossos clientes finais e, principalmente, nossos colaboradores. Então, a gente prefere ser a Naira e o Adrian na fila do pão para essas pessoas. Então, eu acredito que, resumidamente, essa sou eu. Não tem muito segredo na Naira. Imagina que você não tem segredo. Ou tanto de coisa que ela é, né?
E realmente é o que você falou. E a gente sabe quem é você. Então, quando a gente tá no Sumiai jantando, a gente sabe quem é. Mas quem tá, enfim, que não conhece vocês, acho que vocês estão... É o caixa, né? Vocês... Gerente, né? Gerente. Gerenciando mas o assim, não fica claro quem eles são, Sushi né? Man. Às vezes acho que vem alguma coisa pra você que a pessoa nem sonha que tá falando com a dona. Não, muito. Acontece muito. Eu gostaria de falar com o proprietário. Pois não. Pode falar, meu anjo. Pode falar. Eu passo o recado para ele. Muitas vezes acontece isso. Às vezes os funcionários fazem mais questão de falar com a gente, o proprietário, do que nós mesmos. Então, às vezes, eu falo para eles, não conta. Mas sabe que isso é muito bom? Porque tem pessoas que tratam diferente quando sabem quem você é. Com certeza. Eu prefiro 1000 vezes estar ali com eles. Lógico que agora a gente está numa fase diferente, a gente está passando por um processo de... Expansão, auditoria do escritório. E algumas coisas a gente está tendo que mudar. Postura, jeito de lidar com as coisas. Está sendo um pouco difícil essa nova transição, mas é necessário, né? A gente precisa crescer, evoluir. E, às vezes, principalmente em questão de funcionário, de colaborador, precisa sentir a diferença, porque há muita confusão. Porque a gente atende mesa, meu marido é o chefe do sushi, é o chefe da cozinha, e às vezes acaba tendo um pouco de confusão ali. A gente acaba trabalhando um pouquinho mais que eles. Então, as pessoas de fora que estão fazendo essa lapidação, vamos dizer assim, na gente, dando algumas dicas, elas falam, tem que mudar algumas coisas. E a gente está nesse processo de mudança. Não está muito agradável, não, mas estamos indo. Mas, Mayra, a gente vai ter uma conversa vasta, né, sobre o Sumiai, mas eu queria saber um pouquinho antes do Sumiai, como a comida japonesa entrou na sua vida. Você é de Jaú, né? Eu Sim. quero saber também como você encontrou o Adrian. Opa! Então, vamos lá. Comida japonesa entrou na minha vida da seguinte forma, não muito legal. Eu tinha um outro casamento, onde eu tinha uma oficina de moto, nada a ver com sushi, né, gente? Mas eu trabalhava com oficina de moto, trabalhei durante muitos anos também com a Herbalife, no qual eu sou apaixonada, uso os produtos até hoje, mas não pratico a profissão mais. Durante 10 anos eu trabalhei na Herbalife e durante um tempo eu tinha uma oficina de moto. Infelizmente, com os desafios da vida, a oficina quebrou e eu precisava de uma renda a mais para poder complementar e pagar as dívidas, porque na época minha mãe era minha sócia. Então eu precisava pagar. E lá em Jaú tem um restaurante, né? Não tem por que mentir, né? Mas tem um restaurante, o Topiak lá, que foi onde eu cresci. Tenho uma eterna gratidão pelos proprietários de lá, porque independente das situações que hoje a gente enfrenta, foi aonde eu sou muito grata, porque lá eu conheci o amor da minha vida, que é o Adrian. Lá eu conheci essa profissão, lá eu conheci coisas que eu nunca imaginei estar vivendo hoje. Então, independente se foi ruim lá atrás, eu sou grata hoje, entende? E nessa situação de ter que pagar a conta, eu trabalhava no meu espaço Vida Saudável até a hora do almoço, de manhã, café da manhã e almoço. E depois, às 3 horas, eu ia trabalhar no restaurante. Quando eu cheguei, eu não sabia o que era sushi, nunca tinha visto sashimi, não sabia nem que gosto tinha. Nunca tinha visto. Eu tinha acho que 24 anos, mais ou menos, 26 anos, uma coisa assim. E nunca tinha visto comida japonesa na minha frente. Então, para mim, foi um desafio muito grande. Eu comecei lá sendo kumin, né? Kumin é quem leva os pratos na mesa, só entrega nas bandejas, né? E depois, com o tempo, comecei a tirar pedido, virei garçonete. Passou um tempo, eu precisava pagar um pouco mais de dívida, então de manhã eu era faxineira do restaurante e à tarde eu atendia no espaço e depois eu ia para o restaurante e ficava lá. E eu tinha minha filha pequena na época, né? A Laurinha acho que tinha 3 anos. Então foi um momento de muita dificuldade. Mas lá eu aprendi e comecei a gostar. Só que eu tive um desentendimento com os proprietários, na verdade, com o proprietário, né? A dona, nunca tive problema com ela. Mas aí eu fui mandada embora. Por quê? Porque eu não aceitava certas coisas que aconteciam lá. E aí eu tive uma treta com a mãe do dono. E aí eu fui mandada embora, né? Entre a mãe e a Naira. Tchau, Naira.
4 meses depois, eu fui chamada de novo, na exata data do Dia dos Namorados, porque eu fui chamar, Ná, você não vem fazer um freelance aqui para nós, tal. E nesse de freelance, Ná, você não volta? Falei, não. Venho só de vez em quando, porque eu tava nojenta, entendeu? Brincadeira. Guardei mágoa. Uma mágoa aqui. Não, eu voltei, porque eu gostava de lá. Por quê? Porque era um lugar onde eu sentia que era a minha identidade. Que era uma coisa que não tinha nada a ver com o meu ex-marido, que na época era meu marido, não tinha nada a ver com ele, não tinha nada a ver com nada. Era a minha identidade. Então, era algo que eu fazia, as pessoas precisavam de mim, então eu me sentia importante lá dentro. Sim. Que eu conseguia desenvolver um negócio, porque, querendo ou não, a Herbalife veio através do meu marido, a oficina veio através do meu ex-marido. Então, tudo veio através dele. Sim. E o sushi veio algo que veio de mim. Então, eu criei uma afinidade ali dentro com a galera. Bem, comecei e tal, foi quando eu conheci o Adrian. Foi no retorno? No retorno, porque ele tinha voltado de Portugal, o Adrian. Ele trabalhou durante muitos anos em Portugal, devido a um problema de saúde do pai dele. O pai dele acho que teve um infarto, alguma coisa assim. Ele abandonou tudo lá e voltou para o Brasil. E nesse voltar para o Brasil, ele resolveu abrir uma casa de yakisoba aqui em Bauru, que a família dele é toda daqui, de Piratininga e tal. E não deu certo, porque o ponto onde ele abriu não podia ser um ponto comercial. E aí ele perdeu tudo, que ele juntou, dinheiro, tudo. Foi uma situação bem complicada para o Adrian. E aí o que ele fez? Ele começou a procurar empregos no ramo dele, e aqui em Bauru não tinha nada que interessasse para ele. Foi quando ele foi parar em Jaú. Graças a Deus. E conheceu o Topiaque, porque o Topiaque era um lugar bonito. E ele viu... O Adrian, ele é muito visionário, entendeu? Ele tem uma visão muito ampla. Então, ele viu naquilo uma oportunidade de crescimento. Ele começou muito cedo a carreira dele. Hoje, acho que, se eu não me engano, ele tem 18 anos de sushi. Uma coisa assim. Então, assim, foi lá que ele pegou o restaurante. Na época, estava para fechar. Questões financeiras, de custo, administração, tudo. E ele levantou o restaurante, colocando novos pratos, que é um dos que vocês comem aqui, carpaccio trufado, nigiri trufado. Né? Então, e ele, tipo assim, vários pratos ele implementou lá. E mudou. E o Adrian, ele não é apenas um sushi man. Ele é um administrador. Então, ele, por exemplo, ele trabalha com a comida, mas ele não faz apenas a comida. Ele sabe o quanto custa a comida, ele sabe precificar. Então, ele sabe tudo por trás, porque foi o que ele aprendeu lá na Europa, entendeu? A ser realmente um sushi man, que é entender da comida, entender das coisas. E aí, ele fez todo um trabalho lá no restaurante lá de Jaú, e eu comecei, só que eu tinha uns certos privilégios lá, né? Tipo assim... Olha, eu não posso vir às 6h30. Eu chego às 7 porque é a hora que eu fecho meu espaço. Eu não posso ficar até às 11. Eu vou embora às 10h30. E para eles tudo bem. Por quê? Porque o que eu fazia das 7h30 às 10h30 era mais do que os funcionários deles, na época, faziam das 6 à meia-noite. Então, estava tudo bem. Eu já era da casa, já conhecia, já fazia tudo. E o Adrian invocou com isso. Falou, mas quem que é essa daí? Olha que legal. Chega Quem é essa daí que tá mandando? 7h30 e vai embora 10h30. Quem que é? E ganha a mesma coisa que os outros. Quem é a Naira na fila do pão? E nessa época você chegou a ser gerente lá, não é? Foi antes de eu sair. Eu peguei e tal, recebi uma oportunidade, só que daí foi prometido um salário para mim que não foi cumprido, enfim, um monte de coisa que, né? Você estava daquela forma que você falou que você ia às vezes, então. Nessa época que eu ia às vezes, que foi quando eu voltei depois, né? Você já escolhia seu horário. Aí eu já escolhia. E aí eu ia 3 dias na semana, tipo, era de terça, que era muito movimento, sexta, sábado, não ia de domingo. E aí veio a pandemia. Com a pandemia, o restaurante fechou. Deu espaço para mais intimidade entre todo mundo, entendeu? Porque era menos funcionários. E nessa época eu fiquei regularmente todos os dias. Nessa época eu e o Adrian, a gente não saía, não tinha nada, tinha um relacionamento profissional apenas, né? Porque eu ainda era casada. Só que o meu relacionamento não estava bem. E aí eu comecei meio que me apaixonar por ele, não só por ele, Adrian. A primeira coisa foi apaixonar pelo trabalho. Pela realidade que você tinha ali. Cara,
para mim, o sushi era aquilo que eu conhecia. Quando o Adrian apareceu, expandiu. Sabe? Falei, nossa, é isso aqui, sushi? Eu vi ele trabalhando, meu olho brilhava, cara. Sabe? Era algo assim encantador. Eu vi ele fazendo os sushis, as coisas, os pratos, ele cortando peixe. Falei, rapaz, isso aqui é uma dança. Eu me apaixonei por aquilo. E aí eu comecei a me interessar a pular o balcão. Falei, pô, não quero mais ficar aqui. Porque para mim já começou a ficar tedioso, sabe? Porque eu já fazia tudo muito bem, com as mãos nas costas. Sem arrogância, sem prepotência, mas eu fazia muito bem. Porque eu vinha de um mundo de empreendedorismo, de negócio próprio. Então, fazer aquilo para mim era simples, era fácil. Não tinha mais desafio, novidade. Aí eu falei, pô... E aí, na separação, eu perdi tudo. Na verdade, eu larguei tudo. Falei, não quero mais. Deixei casa, deixei móveis, saí de casa com as roupas dentro de um saco de lixo e fui para casa da minha mãe, eu e minha filha. Deixei tudo para trás. E fiquei com as dívidas. Entendeu? E eu entrei em depressão. Por quê? Porque depois eu descobri que eu tinha sido traída de novo, lá. E aí eu queria alguma coisa para me tirar do foco, da realidade que eu vivia. Foi quando eu cheguei e quis pular o balcão. Falei, viu, eu queria ter uma oportunidade de fazer sushi. Foi aí que começou essa fase de sair do operacional e ir para a parte do sushi. Que aí eu quis entrar mais no ramo, que foi onde eu aprendi a fazer o sushi. Quando eu saí do Tapeaki, eu saí sendo chefe, no lugar do Adrian. Então, assim, foi uma transição muito grande. Quando eu entrei para trabalhar lá, foi muito desafiador. Porque meu patrão, na época, não aceitava mulher. Sushi é coisa de homem. Mulher não dá certo. Posso te cortar? Porque eu já ouvi uma coisa. Eu já ouvi que a mão da mulher não é uma mão para fazer sushi, que a mão da mulher é uma mão quente. Exato. É uma coisa Mito? assim... Fisicamente falando, existe uma certa realidade. Por quê? Porque a mulher, hormonalmente falando, existem fases, né? Onde a gente sobe a temperatura do corpo. Olha. Mas cai por terra quando você entende que o peixe tem que ser gelado e o arroz tem que ser em temperatura febria. Lá no Japão mesmo, o arroz ele é feito em temperatura febria. 36,5, por aí, é a temperatura do arroz. Não é gelado. Entende? Gelado é o peixe. Então, cai por terra isso. Na verdade, é um preconceito. Sim, porque no Japão, cada um tem o seu lugar. Ancião é ancião, faz coisa de ancião. Criança é criança, faz coisa de criança. Mulher é mulher, faz coisa de mulher. Homem é homem, faz coisa de homem. E essa cultura, querendo ou não, veio. E, querendo ou não, uma mulher entrar num sushi bar repleto de homens é diferente. É um pingo no meio de uma folha branca, entendeu? Um pingo preto na folha branca. Mas eu já vi muitas mulheres colocar muito sushi man homem no chinelo. Entende? Por quê? Porque elas têm que fazer mais do que eles. Sim. Bem mais. Entende? Para provar o próprio valor. Então, isso não é só no sushi, gente. Isso é nós. É qualquer profissão. Se você colocar aí profissões que são homens que são dominantes, vamos colocar assim, a mulher ela tem que fazer 10 vezes mais para que possa mostrar o valor que ela tem. E, às vezes, por um salário que ela nunca vai chegar que o cara tenha. Entende? Um exemplo, o Adrian. Lógico que não tem como eu comparar a minha experiência com a do Adrian. Por mais que eu queira, não chega. Né, não consigo chegar. Só que, por exemplo, quando ele saiu do Tapeaki, o meu patrão não chegou no mesmo salário dele. Mesmo eu tendo que fazer as mesmas coisas que ele. Mas por quê? Porque, lógico, o Adrian tinha anos-luz na minha frente. Mas, querendo ou não, eu tinha que aguentar a bomboca no lugar dele. Da mesma forma que ele. Da mesma forma. Só que não. Não, você não tem a experiência que ele tem. Não, você não é o Adrian, então não. Um exemplo. Coisas que ele fazia, eu não pude fazer. Criações que ele fazia, eu não podia criar. Que foi um dos motivos que eu saí de lá. Falei, chega, pra mim deu. Ele saiu primeiro que você, então? Ele saiu já por conta desse restaurante que ele queria abrir? Ele saiu, o Adrian... Não, o Yakisoba foi antes. Foi antes. Ele fechou lá por conta de problemas... problemas de imobiliário, essas coisas. E aí foi procurar emprego. É verdade.
O Adrian saiu porque ele queria alçar novos voos. Ele já tinha saturado, viu que não era o que ele imaginava. Tipo assim, ele chegou com uma perspectiva de aumento de salário e de profissão. O Adrian é uma pessoa que quer crescer, entendeu? E aí, quando foi passando o tempo, as promessas não foram acontecendo, as coisas não foram acontecendo, oportunidades de tentar fazer funcionar não adiantou. Então, ele falou, você quer saber? Tchau. Cansou, saturou. E aí, a gente... Reconhecimento, entendeu? Um monte de coisa, enfim. Mas aí, ele falou assim, chega. Aí, ele pediu a conta, fez um acordo lá na empresa e foi para Piratininga para ajudar a mãe dele. Na verdade, ele veio Quando ele Bauru. pediu a conta, vocês já estavam juntos? Sim, a gente já estava junto. Não, a gente estava se conhecendo nessa época. Estava se conhecendo. Então, assim, a gente estava, mas num meio que... Assim, né? Vamos ver o que acontece. Nada oficial. Por quê? Porque o Adrian também não queria um relacionamento. E eu também estava acabando. Recém-divorciada, Então, né? estava tudo muito... Assim, sabe? A gente se gostava, se respeitava, se conhecia, mas a gente era muito mais parceiros de trocar ideia, amigos. Falo que o relacionamento meu e do Adrian começou de uma forma muito certa. A gente se conheceu, sabia o defeito um do outro. Foram amigos antes, né? Muito. Muito, muito, muito. Aí, quando ele veio para Bauru, Piratininga, no caso, né? Ficou no restaurante da mãe dele, que a mãe dele tinha uma marmitaria e tal. E eu cansei de levar desaforo lá. Fiquei, acho que mais 4 meses depois que ele saiu. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Acho que foi isso mesmo, 4 meses. Como chefe lá. E aí eu falei, você quer saber? Tchau, obrigado. O dia que foi a gota d'água foi o dia que eu tinha feito um prato super da hora para uma mesa lá que ia toda semana. E aí eu fiz, tipo, era uma... Eu sempre fuçava na internet para querer saber, porque eu queria atender as necessidades do meu patrão para suprir a falta do Adrian, entendeu? Eu precisava suprir a falta do Adrian, não podia ficar atrás. Então, eu sempre tentava inovar. E aí, eu peguei uma bolha de gelo, furei com maçarico, coloquei sashimi dentro e tal, e coloquei no balcão para atender a mesa ficou louca. Meu patrão do lado, ali encostado, falou assim, nossa, que coisa brega, ridículo. E eu ouvi e vi. Eu falei, não, aqui não é meu lugar. Aí eu chamei minha patroa, falei assim, olha, vamos fazer um acordo? Tô caindo fora. E liguei pro Adrian. Falei, Adrian, vou embora. Ele falou, como é que é? Vou embora. Não quero mais, tô pedindo a conta, tô caindo fora. Vou abrir um restaurante para mim. Ele, mas onde você vai abrir um restaurante pra você? Vou ir para Bauru abrir um restaurante. Você é louca, Naira? Eu falei, por quê? Ele falou, você tem dinheiro? Eu falei, não. Eu falei, como você vai abrir um restaurante pra você? Eu falei, não sei. Menina, eu só sei que eu vinha para Bauru procurar ponto. Eu ligava nas imobiliárias. Eu vim 3 vezes para Bauru e o Adrian falava assim, como você vai abrir um restaurante se você não tem dinheiro? Você precisa, no mínimo, de 150 mil, Ele falava, eu lembro. Preciso de 150 mil. Eu falei, não, Adrian, não dá. Para mim, não dá. Não quero mais. Ali eu não cresço, ali eu não vou evoluir. Não quero mais, não quero mais, não quero mais. E ele aqui... E eu lá, eu falei, não. Um dos motivos também era esse, né? Queria ir embora. Lógico, eu queria ficar com ele. E outra, lá em Jaú, tudo me lembrava o passado. Eu queria sair, queria coisa nova. Falei, não, aqui eu não vou crescer mais. Aí eu larguei toda a zona de conforto. Família, mãe, pai, querendo ou não, avós, que sempre foi minha rede de apoio com a Laura. Catei minha filha e vim para cá. Louca, pode chamar de louca, mas eu falo que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. É o sair da zona de conforto que muita gente tem medo. Cara, é desafiador, é assustador, mas se você quer algo, uma que eu sempre falei, você não se cura no lugar onde você se feriu. Não tem como. Topiac era um lugar onde tinha passado uma fase horrível da minha vida. Aonde eu tinha me ferido, aonde eu tinha passado as piores coisas, entendeu? Onde eu sofri muito. Jaú também, naquele momento, era uma fase onde eu olhava e eu via coisas do passado. Como que eu ia curar minhas feridas, lamber minhas feridas, né? Se eu estava num lugar onde estava, me fez sofrer, me magoou, me fez passar por isso. Então, eu pensei e resolvi tomar essa decisão. E, Naira, o Sumiai, ele existe há mais de 14 anos, né? Ele Sim. é um restaurante muito
conhecido e antigo aqui em Bauru. Como foi, acho que você chegou, virou dona do Sumiá em 2022, não é? Como que foi até vocês conseguirem adquirir esse restaurante? Como que foi essa Foi aquisição? assim, nessa transição de quero sair do Topiac, quero sei o quê, papapá, quero procurar um lugar para mim, eu comecei a vir para Bauru, procurar um lugar. E um belo de um dia eu vim para cá, procurei lugar, nada confortável, porque eu queria um lugar onde eu pudesse morar e trabalhar. Olha só. Já adianta tudo, Porque né? eu queria um lugar onde eu pudesse estar com a minha filha lá, ali e tal, não sei o quê. Então eu precisava de alguma coisa específica. Tava longe da rede de apoio também, né? Exatamente. Então, assim, eu precisava pensar em tudo. E aí, o que aconteceu? Eu vou chegando a trabalhar, vi um anúncio na OLX. Lá, pá, não sei o que, OLX, restaurante e tal. Olhei e falei, nossa, parece um restaurante japonês. E nesse dia, no final de semana, o Adrian tinha ido fazer um freelance no Topiac. Tanto que ele fez freelance lá, tal, a gente veio para Bauru, depois, enfim. Aí eu peguei e falei para ele assim, Adrian, dá uma olhada nesse anúncio aqui. Ele falou, porque foi assim, o amigo dele, que é o ex-dono do Sumiai, tinha oferecido para ele, chama ele de Steve. Falou, Steve, tô vendendo Sumiai aqui, não aguento mais, tô cansado, já deu para mim, já tô há mais de 10 anos com o Sumiai. Cara, você não quer pegar? Fiquei sabendo que você saiu daí do Topiac e tal. Falou, Steve, não tem dinheiro, que não sei o quê. Falou, vamos conversar. Só que o dono do Sumiai, na época, estava pedindo Y valor, né? E o Adria passou para mim e falou, e agora? Eu falei, cara, vai lá ver a proposta. E quando eu cheguei, depois disso, 2 dias depois, eu cheguei e vi o anúncio da OLX, era 3x a menos. E eu mandei mensagem pro cara da OLX. Oi, tudo bem? Como que você chama? Me interessei. Gostaria de saber se eu posso ir amanhã cedo falar com você. Oi, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Como é que é, rapaz? E vi o telefone e lembrei do nome e o Adria falou assim, falou o nome do cara para mim. Aí mandei pro Adria o print, mandei para ele, eu falei, Adria, é o mesmo cara? Ele falou, é. Eu falei, então, cara, o preço é outro? É outro preço. Não vai lá, fala com ele, mas é outro preço. E foi aí que a gente fechou. Eu agradeço a Deus todos os dias. Na época, vou ser muito sincera com vocês, eu vim para Bauru para ajudar o Adria. Porque, inicialmente, foi ele que deu o pontapé de comprar o Sumiai. Fizemos empréstimo, enfim, rebolamos. E aí, eu vim para ajudar ele a tocar o restaurante. Só que as coisas foram acontecendo de uma certa forma que aí a gente virou sócio. Entendeu? Que legal. Ele foi seu professor Foi. no mundo do sushi, Foi. marido e sócio. O dia que eu quis aprender sushi, eu cheguei pro Adrian e falei assim para ele, Adrian, precisava falar com você, porque ele era muito sério. O Adrian, rapaz, dentro do sushi bar, era o chefe, entendeu? Era chefe, eu chamava ele de chefe, não era Adrian, era chefe. Eu cheguei para ele e eu vi que, tipo assim, os meninos que estavam ali comigo não iam me ensinar. Por uma que não me queria lá dentro. Ele também não foi muito a favor de lá dentro, não, viu? Ele fez muito para eu cair fora. Mas, enfim. Aí eu peguei e falei para ele, Adrian, eu queria pedir um favor para você. Ele falou, pode falar, né? Eu falei assim, eu queria que você me ensinasse sushi. Eu queria que você me ensinasse a fazer sushi. Aí ele falou assim, você tem certeza do que você está me pedindo? Eu falei, tenho. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu não ensino a fazer sushi. Eu ensino a ser sushi man. Eu falei, qual que é a diferença? Ele falou, a diferença é que fazer sushi você põe o arroz, o peixe em cima e tchau, obrigado. Enrola ali e tchau, obrigado. Agora, ser sushi man, você vai aprender a ter disciplina, você vai aprender o básico do básico certo, você vai sofrer, eu vou te exigir. Você está disposta a isso? Eu falei, tô. Ele falou, você tem certeza? Ele perguntou 3 vezes para mim. Eu falei, tenho. Ele falou, então, vamos fazer o seguinte, a partir de amanhã, eu vou começar seu treinamento. O dia que você falar para mim, não aguento mais, eu paro. Mas você não me questiona nada, você não bate de frente comigo, você acata minhas ordens. Nossa, que rígido. Era assim. E ainda casou. E ainda casei. E aí foi.
E foi exatamente assim. Muitas vezes, eu estava aqui, ó, trabalhando, ele vinha aqui no pé da minha orelha e falava assim, tá errado isso aí. Você não aprendeu a fazer ainda? Às vezes eu tinha minhas colinhas, né? Porque, por exemplo, gente, eu vou fazer esse carpaccio aqui. Para mim, hoje, eu faço isso aqui de olho fechado. Mas na época... São muitos passos, né? É muito passo. Corta o peixe, põe gergelim, põe gengibre, põe não sei o quê, põe não sei o quê. Aí pega o outro carpaccio. Aí o outro carpaccio não tem nada a ver com esse. Aí pega o outro de polvo. Não tinha nada a ver com nenhum dos três. Aí pega o de tilápia. Não tinha nada a ver com um dos quatro. Então, era muita informação. Vou fazer o tartar. Fazer o tartar de salmão. Rapaz, era tanta coisa que você tinha que colocar no negócio até ele chegar no prato. Então, eu fazia uma colinha e pregava ali na frente, sabe? Da minha tábua, né? Assim, tinha o balcão e pregava ali na tábua. Um belo de um dia, ele arrancou tudo. Ele falou, chega, você já viu demais. Você vai ficar olhando para a cola até quando? Essa diversidade que o Sumiai tem, que não tem em Bauru, são muitos pratos, muitos tipos de carpaccio. Esse daqui de gergelim, que é o molho do chefe? É o molho do chefe. Gente, tá vendo? A gente já conhece, né? Toda semana, algumas Mas a vezes. Amanda, você sabe que quando a gente abre, né? Abre os pacotes aqui no episódio, a Amanda já fala assim, veio tal coisa, só do cheiro do nariz. É. Eu juro Esse por daqui Deus. já caiu duro, assim, porque eu amo de paixão. Então, mas que tava falando, são sushis que eu nunca vi em outro lugar, a não ser no Sumiai. Esse molho maravilhoso. Essa diversidade foi porque ele morou muito tempo fora, ele conheceu coisas diferentes, ele já veio com essa ideia de fora, assim? O Adrian, ele sempre falou assim para mim. Você precisa saber o sabor do arroz. Você precisa saber o sabor do peixe. E você precisa saber o sabor de cada tempero que você usa. Para saber se combina. Por exemplo, se eu falar para você agora, limão. Você não vai lembrar do sabor do limão? Sim. Se eu falar abacaxi, você não vai lembrar do sabor do abacaxi? É igualzinho quando a gente monta um prato. Eu sei o sabor que tem o gengibre, eu sei o sabor que tem o tarê nosso, porque a gente faz o tarê lá. Eu não compro o tarê pronto. A não ser delivery, que é o tarê que vem no saquinho, vem né? no saquinho. Mas a gente tem opção para o cliente comprar o tarê da casa, que é a gente que faz na casa. Entendeu? Ele que faz. E ele é diferente mesmo. É totalmente diferente. Ele é diferente. Textura, sabor, o meu marido, ele tudo. não come shoyu, ele só come tarê. E aí, ele meio que especialista. E é um tarê que você consegue trocar, porque ele é suave. Ele é suave. Ele é gostoso, mas ele é suave. Porque muitas pessoas acabam colocando coisas na comida para encher linguiça. A culinária japonesa mesmo, ela é bem basicona. Aqui a gente tem sushis que são abrasileirados. Sim. Entendeu? Mas assim, nada saindo fora da caixinha. Porque o Adrian, ele é bem rígido com isso. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo para vocês entenderem. Ovo de Páscoa de sushi. Cara, ele quer morrer. Hambúrguer de sushi. Ele quer ter o treco. Por quê? Porque ele foi criado numa cultura onde se respeita a cultura. E ele não está errado. Entende? Sim. Só que hoje, com o mercado, a gente está tendo que dar uma expandida da nossa mente. E fazer algumas coisas que às vezes não é o nosso gosto, mas é o que vende. Entende? Então, assim, o que a gente se preocupa muito é o sabor que vai ter. Então, tudo, gente, absolutamente tudo que vocês estão comendo, ele provou antes de fazer. E ele só põe no cardápio se for bom. Aí ele fica para mim, prova, vê se tá bom. Não tá bom, não sei o quê. O que tá faltando? E como a gente tem uma... joga um limão siciliano por cima, vamos ver. Joga tal coisa por cima, vamos ver. Faz de novo. Ficou bom. Então, assim, ele é apaixonado pelo que ele faz. Vocês estão realizados, não vocês estão, né? A gente gosta. Eu não posso reclamar, não. Já foi muito difícil. Mas eu falo que a comida em si, você tem que estar bem para fazer a comida. Com certeza. Mas uma coisa que eu tô muito curiosa, né? Que a Naira mandou pra gente um resumo, né, da sua história. E a gente viu a trajetória do Sumiai a partir do momento que vocês entraram na direção, né? E também com uma unidade só, né? E crescendo. Como que foi o início, sabe? Beleza, conseguimos. Sumiai é nosso. Sim. E aí? Kamikaze. Kamikaze. Foi bem desafiador. Desafiador em todos os sentidos. Porque eu e o Adrian, a gente não veio de berço de ouro. Nem eu, nem ele. Entendeu?
Tinha coisas muito marcantes para mim. Era, por exemplo, hoje, sexta-feira, nossas sexta-feiras são ótimas. Sábados. Só que a gente não tinha dinheiro para pagar o Sumiai, por isso que ele foi parcelado. Não tenho vergonha nenhuma de falar que compramos parcelado. Entendeu? Levamos 1 ano para pagar o Sumiai. Pagamos com honra, entendeu? Não tínhamos dinheiro para fazer propaganda. Não tinha dinheiro para contratar funcionário. E aí, faz como? Trabalha nós dois, ué. O Adrian chegou o dia de fazer cozinha e sushi. Ao mesmo tempo. Ia lá, liberava a cozinha, voltava para o sushi e fazia o sushi. E eu no caixa, no delivery, atendendo mesa, fazendo bebida. Nós dois. Por quê? Porque um belo de um dia, um funcionário largou a gente na mão, que era o único que tinha, foi embora, pronto. Deu WO, só veio os clientes, o funcionário não veio. Entendeu? Então, tinha sexta-feira da gente faturar R$200. De não ver uma viva alma dentro do restaurante. E aí fica como? Com conta para pagar, com coisa para pagar, com casa. Então, o que a gente fez? Era a gente e a gente. O trabalho que foi o diferencial nosso, e sempre foi, e eu bato na tecla, sempre vai ser, e é o que eu bato muito em cima de todas as unidades. Atendimento ao cliente. Ai, mas isso é muito real, porque a Naira nem sabe disso, né? Mas eu vou no Sumiai desde antes. Assim, quantos dias dos namorados eu passei no Sumiai com meu marido? E o atendimento deles era muito complicado. Muito. Assim, garçom de costas no balcão. Você quer ficar chamando, não dá para chamar o garçom. Tem que virar de ponta cabeça. E daí foram tantas vezes indo lá e acontecendo isso, tipo, eu até falava pro meu marido, eu falei assim, eu gosto da comida de lá, a comida é gostosa, só que você tem que ir com o saco bem vazio. Porque você sabe pra que ter lá... tolerância a nível hard. Porque você sabe que lá é do jeito que é, entendeu? Então, se você tá com o saco vazio, você vai comer uma comida gostosa, mas você sabe como é atendimento. Eu posso falar uma coisa que me chama muita atenção no Sumiai agora? Quando eu vou para rodízio e eu peço aquela listinha de entrada, assim. Básica. Chega a lista inteira. Porque tem lugar que você tem que reclamar 50 vezes. Ai, o seu temaki não veio. Ai, o seu hot roll. Tá faltando tal. O cogumelinho japonês. O sunomono? Não. O shimeji. E eu falo, gente, até lugar que você pede tipo, numa máquina... Não vem. Não vem. E eu lembro uma vez que a gente foi, e a gente tava em 10 lá na mesa. Eu lembro. Foi uma lista de coisas e chegou tudo. Tudo na quantidade certa. A mesa não fica vazia. Isso é um puta diferencial. É uma coisa que a gente bate muito em cima. Que é assim, eu e o Adrian, antes de ser proprietários, nós somos funcionários. E antes de ser funcionários, nós somos clientes. Então, a gente teve nos 3 papéis. Então, a gente pega e fala aquilo que a gente vive. Eu falo com propriedade com eles. Galera, tem que fazer esse carpaccio assim. Por quê? Porque eu sei fazer assim e é assim que tem que fazer. Ponto. A receita é minha. Entendeu? Então, assim, minha não, do meu marido. Mas é assim. O atendimento tem que ser assim. Por quê? Porque foi assim que a gente construiu a nossa base. Sim. Aqui, eu lembro até hoje, um dos clientes que que marcou a minha trajetória em Bauru. Marcou. Que assinou embaixo, assim, e falou assim, é assim que tem que ser, Naira. Que foi um casal que chegou. Eles são clientes nossos até hoje. A esposa e a esposa. Passavam na frente direto e resolveram entrar aquele dia. Eram fiéis de outro estabelecimento. O que aconteceu? Ela chegou totalmente aberta para conhecer. Ele chegou extremamente fechado, cara fechada, irritado. Por quê? Porque não queria estar ali. Mas a mulher e fez o cara ir lá. E aí, a gente tinha o rodízio tradicional, basicão. Gente, a gente tentou vender rodízio de tudo quanto é jeito que vocês possam imaginar. A gente colocou rodízio a R$79, a gente colocou rodízio com bebida inclusa, a gente deu tudo que podia dar. Eu falei, você quer saber? Posso falar? Claro. Vai a merda. Porque não dá certo. Um dia eu e o Adrian, a gente tava triste de trabalhar.
eu e ele. Por quê? Porque ele não gostava de fazer a comida que ele estava fazendo. Ele não gosta de fazer rossomaki de pepino, gente. Ele não gosta de fazer rossomaki de Califórnia, a não ser que o cliente peça logo, ele vai fazer com todo capricho. Mas ele gosta de fazer isso que vocês estão vendo. Ele gosta de fazer um carpaccio bem feito. Ele gosta de gastar com condimento. E aí o custo estava alto, como que a gente ia fazer um rodízio a R$69 com coisa importada? A conta não fecha. Não fecha, querida. Não dá. Aí ele estava trabalhando infeliz. Por quê? Porque precisava segurar a grana. E aí eu falei para ele, chegamos, sentamos numa reunião. Cara, Adriana, você não está feliz. Você não está fazendo a comida que você nasceu para fazer. Você não está fazendo a culinária. Ele falou, não, mas e o custo? Cara, vamos fazer. Vamos colocar o preço. E foi aí que apareceu o Rodízio Prime. Vamos colocar. O que você gosta de fazer? É esses pratos que você vai fazer? Quanto que tem que custar, amor? Tem que custar tanto. Então, é isso que nós vamos fazer. E aí veio o Rodízio Prime. Só que aí, como você divulga o Rodízio Prime se você não tem cliente para divulgar? Foi aí o boca a boca. Cliente a cliente. 1 a 1. Eu fazia pessoalmente. Adriana, esse cliente está no rodízio tradicional. Eu perguntei para eles, eles gostam de camarão. Manda um camarão recheado para eles. Mandava. Ó, pessoal, isso aqui é uma cortesia para vocês conhecerem, que é do nosso Rodízio Prime. Vocês gostam de carpaccio? Gostam. Adriana, casal lá, pessoal lá, tá no rodízio tradicional. Manda um carpaccio do Prime para eles. Mandava o carpaccio. Ó, pessoal, isso aqui é do nosso Rodízio Prime. E aí foi indo, filha. Investimento que a gente podia fazer. Não dava para fazer propaganda, não dava para fazer show business, não dava para... Mas era o investimento que a gente podia. E aí o que aconteceu? Esse casal veio, o cara foi no banheiro, ela falou assim para mim, moça, eu quero provar o outro rodízio, eu não quero provar esse. Falei, então deixa comigo. O cara voltou, sentou na mesa. Rodízio tradicional. Pá. Adria, manda um carpaccio lá na mesa. Manda um tartar lá na mesa. Manda isso aqui. O cara chegou, tava assim. Aí, nossa. É assim, gente. O cara tá bravo, dá comida pra ele, tá com fome, entendeu? O cara comeu, ele falou, moço, por favor, como que é o seu nome? Eu falei, a Naira. Transfere o nosso rodízio pro Prime, por favor? Eu falei, opa, tudo que eu queria. Rodízio Prime. E esse casal é um casal que pega com a gente até hoje, é um casal que a gente tem super respeito. A gente adora eles, é a... Ai, esqueci o nome, tá vendo? Gosto tanto que eu esqueci o nome. Brincadeira, é que eu esqueci mesmo. É o Guilherme e eu esqueci o nome da esposa dele. É o João, o filho deles. Vou lembrar, até o final eu lembro. Mas, enfim, é um casal que trouxe muita gente para nós. Quem trouxe vocês? A Rafa. A Rafa foi... Exatamente. Ela foi lá, ela e o André. Sentaram na mesa, atenderam, apresentou para a Júlia trouxe vocês. Então, eu trabalho com marketing multinível, entendeu? Então, assim, é o atendimento personalizado. O cliente pediu 10 cortes de sashimi, manda os 10 cortes de sashimi. Mas a gente sempre conscientiza. Então, a gente tem um roteiro de atendimento, entendeu? Que facilita a nossa vida. Qual que é o roteiro? Pessoal, eu vou falando tudo para vocês... A sequência vai terminar a hora que vem o combinado de sushi com os sashimis. Aí vocês podem repetir o que quiser. Não é assim que eles atendem? Por quê? Porque vocês provam de tudo um pouco, conhecem em pequenas porções e depois vocês repetem o que quiser. Sem desperdício, sem perca, sem dano, sem prejudicar vocês. Tudo é porcionado. Um prato de carpaccio para 2 pessoas. Ah, eu quero... Peraí, vocês comem bastante? Cada 2 é um prato. Quantos pratos vocês querem? É trocar ideia com o cliente. Não é só atender e jogar o prato na mesa do cara. Não, é saber o que o cara gosta. Eu gosto de chegar no meu cliente lá e chamar ele pelo nome. O que você faz? Você trabalha com o quê? Você faz o quê? Papapá. E é isso, você vai criando um relacionamento. Então, é isso. E aqui em Bauru, ele é um restaurante bem intimista. Sim. Eu trabalho bem perto. E acho que é isso que faz essa conexão com o cliente, né? Você se sente já da casa. Você tem a ideia de expandir isso? Você gosta desse ambiente intimista, de conseguir chamar, passar mesa por mesa, nome por nome? Funciona assim. A gente quer muito. Até estamos procurando novos lugares. Aconteceu até uma novidade essa semana. Vou contar aqui, que eu achei primeira mão. Eu achei um absurdo. Você já viu uma pessoa querer alugar alguma coisa e não ter nome?
né? Não tem nome, então não consegue alugar. Querer alugar e não ter crédito. Não consegue alugar. Mas eu querer alugar, ter nome, ter crédito e não conseguir porque o cara não quis, isso para mim foi novidade. Porque a gente tava procurando um lugar para expandir o Sumiai, aqui de Bauru. Por quê? Porque a gente tá perdendo muita mesa, graças a Deus. Chega de final de semana, a gente tem fila de espera e acaba que o pessoal gosta tanto do lugar que senta e gruda na cadeira, entendeu? E aí gruda e fica lá. A noite inteira naquela mesa, Galera, tem gente que entra às 7 e vai embora às 11. A minha cara. Mas a gente, no dia da nossa confraternização de final de Foi ano, isso. começou, eu, a Júlia e a Amanda começando a pipipopopopó. Exatamente. E fomos comendo e não sei. Aí você para um pouquinho, pede outro prato, depois do nada de semana Exato. repete alguma coisa, sabe? Bebe um Fica. negocinho. A pessoa fica. tá... Isso é bom e ruim ao mesmo tá à tempo. vontade. Pra vocês nós. é ruim, né? Pra nós é ruim porque a gente trabalha com rodízio e rotatividade de mesa. Pro cliente é ótimo, porque ele tá se sentindo bem no ambiente que ele tá. Quando você não se sente bem, você come e cai fora. Entendeu? Então, para nós é bom e ruim ao mesmo tempo. Então, o que a gente preferiu fazer? Vamos procurar um lugar para expandir. Só que a mão de obra aqui em Bauru tá muito precária. É uma das dificuldades que a gente mais encontra. Profissional. A gente trabalha de terça a domingo, a gente tem um horário noturno, a gente trabalha em feriados, a gente trabalha em finais de semana. Então, quem é que quer? Ninguém quer, né? Mas isso é uma coisa que vários empresários só falam disso. Eu ouço isso, eu juro. Semana sim, semana também. E, inclusive, assim, outras vezes a gente te convidou para vir aqui e eu lembro da Júlia falando assim, ela falou que ela tá com problema com funcionário, que não consegue Muitas contratar, então não vezes. dá para ela sair de lá. Não dava. E a gente imagina que é isso mesmo, porque a gente só ouve disso. Inclusive, eu tenho... Meus tios têm um restaurante, né? De uma restaurante caseiro, né? De comida caseira. E eu ouço eles falando, assim, que eles não conseguem contratar. Não conseguem. É uma dificuldade muito grande. Gente, eu coloco o anúncio, chove de currículo. Você marca entrevista. Teve um dia que para mim foi o ó. Eu marquei 18 entrevistas, não apareceu ninguém. Ninguém. Eu falei, Jesus, Maria José, por que manda o currículo? Entendeu? Então, assim, a gente quer mudar. O Sumiai é pequenininho do jeito que é, tem ali 7 mesas, 10 com os bistrôs, por conta de... Antigamente, teve a pandemia, o proprietário saiu do bosque lá, onde era imenso. Veio e ele não queria mais rodízio. Ele queria apenas delivery e os festivais, né? Que hoje é delivery, mas eram os festivais que eram servidos na mesa, não tinha rodízio. Só que para nós, hoje, o público pede isso. O público pede rodízio. É rodízio de pizza, é rodízio de massa, é rodízio disso. É uma coisa muito brasileira, né? É muito brasileira, é a cultura nossa. Gente, mas pra mim, japonês tem seu rodízio. Então, olha isso. Pra mim, não. Tanto que, assim, todas as vezes que eu fui no Sumiai pra comer rodízio, foi com vocês. Porque eu peço em casa. Meu negócio é comer japonês em casa. Meu negócio é sentar 7, pagar o Prime e sair às 11. Tanto que eu repetir lembro... tudo, entendeu? Repetir tudo, Mas até... olha, Eu saí assim. ô, Naira, você tava contando a história lá do casal. Eu lembro exatamente da primeira vez que eu virei pro meu marido e falei assim, hoje a gente vai pedir Sumiai. E daí, a gente já tinha o nosso lugar Sushi, preferido. o nosso, assim. E daí, nas últimas vezes, ele já virava... Eu falava assim, tô com vontade de comer alguma coisa gostosa. Daí ele vira e fala assim, Sumiai? Não, é Eu verdade. juro, é real isso. Ele, Sumiai? Né? É isso. E aí, eu queria que você contasse pra gente como que foi, enfim, o Sumiai começou a bombar, e aí como que você expandiu tanto pra Jaú. Eu também queria que você contasse agora essa outra novidade, que barbarizou. Veio a terceira unidade já, gente. Olha isso. Em 3 anos. Em 3 anos. Cara, é surreal, não é? É surreal. Eu também acho. Eu e o Adrian também acho. Até foi engraçado, ontem eu tive uma reunião com as contadoras nossas, né, com o RH e tal. Ela falou assim, né, de outro nível. RH, contadoras. Tem que ser, gente, tem que profissionalizar, que senão o mercado engole. E aí ela falou assim, Naira, você jura pra nós que você não vai abrir mais nenhuma unidade até dezembro? Eu falei, não posso prometer. Ela falou, não, pelo amor de Deus, a gente faz um planejamento financeiro, a gente faz não sei o quê, e de repente vem o seu e o Adrian, pá, vamos abrir Bariri. Falou assim, é algo assim que eu falo, como vocês planejaram isso? Não, a gente tinha planos, mas nós temos nossos planos.
eu apresento para Deus. Pai, esse aqui é os nossos planos. É o meu plano. É os nossos planos. Quais são os seus? Se a minha vontade for diferente da sua, que prevaleça a sua. Sim, com certeza. Então, o Sumiai de Jaú foi num momento caótico para nós. Adrian, na época, estava prestando consultoria no restaurante Top Arc em Jaú. Foi para lá prestar consultoria porque o restaurante estava quase fechando de novo. E isso é recente, tá, gente? 10 meses atrás. E aí eu fiquei sozinha no Sumiai de Bauru. Eu quase enlouqueci. Eu juro por Deus que eu quase enlouqueci. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Entendeu? Eu sempre falo assim, que as coisas ruins vêm, mas você tem que agradecer tudo. Sim. Agradeço o bom e agradeço o ruim. Porque tudo tem um propósito. Com certeza. Eu era muito dependente do Adrian. Muito dependente dele. E aí, com a saída dele, eu tenho meu relacionamento com meus colaboradores, tudo, mas eu não tinha tanto relacionamento com eles como eu tenho hoje. Porque o Adrian era cozinha e a Naira era salão. Então, cozinha, os meninos respeitavam o Adrian. Quando a Naira chegava, respeitava porque era patroa, mas não era a mesma coisa. Não ouvia a Naira. Entendeu? Quando o Adrian saiu de cena e precisou focar lá, foi por conta da nossa reforma no Sumiai. Porque a gente não estava conseguindo arrumar verba para reformar o Sumiai. O Sumiai entendeu? daqui. Sumiai daqui. Uhum. Por que aconteceu? Quando a gente abriu o Sumiai aqui, não foi aberto no nome do Adrian e nem no meu. Foi aberto no nome da minha sogra. Infelizmente, por uns problemas financeiros, a gente passou quase 2 anos sem limite na conta corrente, sem cartão de crédito, sem nada. Então, a gente trabalhava no à vista e boleto. A gente não tinha crédito. Tudo que a gente fazia era pequenininho, de acordo com o que a gente tinha. E aí, o que aconteceu? O Adrian foi para lá para dar um suporte para o Sumiai. Vamos precisar fazer uma reforma, precisa melhorar aqui. Não vamos mudar de prédio? Não tem condição de mudar. Então, vamos reformar, porque precisa ficar um ambiente mais bonito. Aí, a gente contratou uma arquiteta, ela fez um ambiente legal para a gente, tal, não sei o quê, e começamos. Só que eu não imaginava que uma reforma era tão cara. Sim. Né? Enfim, quando eu comecei a fazer isso, foi uma outra situação. Os funcionários começaram a me ver diferente. Na época, a gente abria almoço e janta. Loucura total. Gente, almoço e janta, acho que nunca mais eu faço isso. Prefiro ganhar muito bem na janta e não ter almoço. Enfim, e aí o que aconteceu? A gente ficou sabendo, o Adrian queria continuar lá. E eu não queria que ele continuasse. Eu queria meu marido de volta, meu sócio de volta, meu parceiro de volta. Porque eu não conseguia entender. Falava, não, é muito sacrifício, porque ele ia e voltava todo dia de Jaú, pista todo dia, perigo. E o salário dele se dissolvia nos custos. E acabava que o que ele foi fazer, na verdade, não estava acontecendo. Por quê? Porque o dinheiro não rendia, porque tinha muito custo de combustível e o caramba 4. E aí eu fiquei sabendo que o restaurante de Jaú estava fechando, que era um restaurante de anos em Jaú. E foi muito louco, porque no Dia das Mães, eu fui passar o Dia das Mães com a minha mãe, e eu passei em frente do restaurante e falei, mãe, cara, não desejo mal para ninguém, mas um dia esse restaurante podia ser meu. Ela falou, ai, filha, por quê? Eu falei, mãe, tá prontinho. Eu quero abrir um restaurante aqui em Jaú, tá prontinho. Ele podia mudar para um ponto maior e deixar isso aqui para mim. Não quero que ele feche, eu peguei e falei pra minha mãe. Ela falou, filha, os planos de Deus ninguém sabe. Sim. Cara, 3 meses depois, fiquei sabendo que o restaurante tava fechando. O Adrian nem tava sabendo. Liguei pro meu pai. Pai, tô sabendo que o fulano lá tá fechando. Você não vê se ele não quer vender, se ele já vendeu? Fuça lá pra mim. Tá, meu pai foi atrás, ficou sabendo, tá, não sei o quê. Liguei pro cara. Falei, viu, eu queria marcar uma reunião com você. Eu sou a Naira, esposa do Adrian, porque todo mundo conhece o Adrian em Jaú, né? No ramo, né, de japa. Aí eu falei, mas pelo amor de Deus, não conta pro Adrian que eu tô te ligando, porque ele não sabe disso. Aí ele falou, tá bom, Naira, quando você quer vir? Eu falei, amanhã eu vou pra aí. Aí eu não conseguia dormir. Falei, cara, como que eu vou fazer um negócio desse escondido do Adrian, né? Falei, nossa, vou ter que contar pra ele. Aí eu falei, Adrian, senta aqui, preciso conversar com você. Ele chegou do restaurante à noite, lá de Jaú, né? Falei, o negócio é o seguinte, tem um restaurante fechando em Jaú, eu liguei pro cara, marquei uma reunião, eu queria saber se você quer ser meu sócio lá também.
Ele, como é que é, Naira? Ele falou assim, então, o cara tá fechando lá. Vamos pegar lá, né? Pega a segunda unidade, não sei o quê, papapá, papá. Falou, Ná, você não tá batendo muito bem, né? Você não tá dando conta daqui, Ná. Você tá sozinha aqui. Eu falei, não, mas aí você vai ter que sair de lá. Você não quer... Porque a treta era, tipo assim, era muito difícil. Às vezes, a gente tava passando um momento que ele queria mandar e eu queria mandar. Ele queria... Não é mandar e mandar, é assim, eu queria crescer. Eu estava crescendo. Só que, na visão dele, eu ainda era aquela menina do sushi ainda, entendeu? Aquela Naira lá de Jaú. Então, ficava um pouco difícil. E, com isso, a gente podia fazer o quê? Na minha cabeça, eu falei, bem, a gente tem 2 unidades, vai ser mais fácil. Ignorantemente falando, uma minha e uma dele, mas né, nunca foi, sempre foi nosso. Sim. Resumindo, fomos para lá. Ele foi comigo. O cara chegou para mim e falou assim, Naira, então, ó, quanto que você quer? Quero X. Eu falei, vixe, tem não. A conversa foi exatamente assim. Tenho não. Ele falou, quanto você tem para dar de entrada? Eu falei, nada. Ele falou, você não tem nada? Você pretende fazer empréstimo? Eu falei, não vou fazer empréstimo, não. Não gosto desse negócio de empréstimo. Nunca fiz empréstimo, não quero fazer empréstimo, não. E o que você tem do seu nome? Você tem casa? Eu falei, não. Eu falei, tem minha filha no meu nome. Até brinquei com ele. Eu falei, tem minha filha no meu nome. Aí eu falei assim, a única coisa que eu tenho no nosso nome é o Sumiai de Bauru. Aceito o contrato social como garantia? Eu te garanto X de faturamento por mês se um dia eu não cumprir com o meu acordo aqui. Tá, e como você quer pagar? Eu falei, eu tenho cheque. Você quer cheque? Olha. Aí ele falou, tá, pode ser. Falei, então tá bom, então. Então amanhã ele vem aqui, eu vou pegar os cheques no banco e aí a gente faz o acordo, eu te dou o contrato social e fica como garantia. E há quanto tempo assim, vocês estão 10 lá? meses. 10 meses. E foi assim a compra de Jaú. E tá bombando. É. Olha. Como as coisas são, né? E Bariri foi a mesma coisa, viu? Eu fui trocar a conta do telefone do restaurante de Jaú, porque não estava no meu nome até aquele exato momento. É o mesmo proprietário que era do restaurante de Jaú. Porque ele fechou Jaú e abriu um delivery para tentar sanar as dívidas que ficaram. Entendi. E não deu certo a sociedade deles. Então, a conversa foi essa. Naira, você não quer ficar com Bariri também? Eu falei, rapaz, como assim? Ele falou, não, vamos lá agora, você já vê, tá faturando tanto, você já vê como tá. Vamos fazer o seguinte, você paga quando você acabar de pagar Jaú? Olha. E aí foi o rolo. O Adriano não gosta muito que eu toco nesses assuntos, mas eu não consigo segurar, porque é a nossa história. Exato, e é Entende? linda. Sabe por quê? Porque tem muita gente que acha que a gente nasceu em berço de ouro, que a gente espirra e sai dinheiro. E, na verdade, não. Vocês honraram com o combinado. Eu falo que quando você é honesto, reto e direito, você abre portas. O cara, dono do antigo restaurante, é ricaço. Como que ele ia acreditar em 2 pés rapados se a gente não tivesse honrado nossa palavra? E nunca ter falhado com ele em 10 meses. E o que a gente falou, a gente cumpriu. Foi uma história de empreendedorismo na raça, né? Foi. E é muito bom a gente trazer e ainda ouvir a história da nossa patrocinadora. Exatamente. Foi muito E legal. você acredita que já passou 1 hora? Jura? Já. Você viu, Passa estava com muito medo a rápido, troco de né? nada. Tava com medo a troco de A nada. troco de nada. E eu ficava ouvindo muito mais, viu? É, também. Porque é um incentivo. Muitas pessoas, às vezes, têm medo de arriscar, vive no plano B, não executa o plano A. É a realidade de muita gente, né? É. Mas a gente aí, ó, tem uma sorte, porque ainda tem um monte de sushi aqui. A Se gente Deus vai ter que quiser, vai conversar durar um monte mais. muito essa parceria. E a gente vai poder ouvir muito mais agora. Não, vai ter que ter a parte 2, né? Porque eu acho que vai expandir um pouco mais até o final do ano, eu tenho certeza, né? Já oferecem Ai, outro pelo amor restaurante de pra Deus, ela. gente. Você sabe e ela que essa aceita. semana vieram, né? É, O cara então. virou pra mim e falou pro Adrian, falou assim, Adrian, já que vocês estão comprando já o região aí, tá oferecendo um restaurante lá em Marília, vocês não estão a fim de pegar? Eu falei, Já. É o próximo. Viu? É o próximo, tenho certeza. Deixa a Laura crescer um pouquinho mais. Então, ela é uma guerreira, que eu falo assim, que Acompanhou não posso tudo. sair daqui sem falar dela. Sem falar dela, sem falar dos meus pais, porque eu acho assim que em Jaú, meu pai me ajudou muito, minha mãe também me ajudou muito, minha avó me ajudou muito,
Porque a gente não fez empréstimo com banco, mas a gente fez empréstimo com família. Família, né? E eu acho assim que família é uma base muito sólida. E minha filha, que muitas vezes ficou sozinha à noite para mim poder trabalhar, muitas vezes ficou no restaurante comigo até altas horas, daí dormindo no sofá do restaurante para a gente poder fazer cardápio, para a gente poder fazer as coisas. Eu falo que nada nessa vida vem de graça. Sim. Entende? Então, a gente tem que saber honrar e agradecer as pessoas que fazem parte da nossa trajetória. Meu marido era uma pessoa, hoje é totalmente outra. Eu falo que hoje a gente é muito mais parceiro, muito mais cúmplice um do outro. Que um fala, às vezes um está nervoso, que é um dos segredos do casal. Um está nervoso, o outro acalma. Um está dificuldade, o outro acalma, e vice-versa. Muitas vezes eu estou com meus desafios, cabeça cheia, e ele fala, calma, eu estou aqui. Eu estou aqui. Então, isso dá aquela segurança de falar, não, ele está aqui por mim. Entende? Muitas vezes eu estou cansada, ele fala, não, Ná, fica em casa, vai só mais tarde, fica tranquila que eu estou lá. E é assim que a gente faz. E ele, às vezes, está cansado, fala, não, deixa que eu vou para Jaú, você fica aqui hoje, eu vou para Jaú. Então, é a troca. É um respeitar o espaço do outro, porque a gente tem essa, ele cuida aqui, eu cuido aqui. E a gente deixa bem claro para os funcionários para não dar treta. E assim a gente vai. Porque sem cumplicidade, sem Deus, sem família, não existe negócio. Então, é uma das coisas que eu agradeço muito a Deus. Lindo. E uma lição, né? Aham. A gente quer agradecer muito a sua participação. E vamos agradecer também aos nossos patrocinadores. E vamos começar hoje com quem, hein? com o Sumiai. Sumiai. Bom, se você ainda não provou o rodízio Prime, que a gente sempre fala, hoje vocês ouviram até a história. Então não percam, não é? E tem que ir lá e pedir o prato do Pode Isso, Doutoras. Nosso prato flambado. Que é flambado, né? E hoje é um dia especial, né? O nosso doutorzinho nasceu. E para falar da Boticário, eu quero falar de uma linha que eles têm, que é o Bot Baby. Gente, o doutorzinho vai ver nessa linha. Porque tem tudo para crianças de recém-nascido até 3 anos. É uma linha vegana, é uma linha testada, aprovada por pediatras e tem de tudo. Tem a colônia, tem o sabonete, tem a creme para assadura, um cheiro que assim... Ai, gente, meu De sobrinho bebê? usa. Não, mas é surreal. É aquele bebê nato mesmo, assim. Aquele cheirinho de bebê. Tem aquela mochila fofa do kit. E se você é um revendedor, você ganha o sabonete da linha Bot Baby. Então, você que é revendedor, vá até a loja do Grupo Boticário, da Revenda, que são nossos patrocinadores. E, gente, essa linha, assim, não tem melhor para criança. E tem a SDN também, Escola Superior de Direito e Negócios. A SDN está com muita novidade vindo por aí. O site, se Deus quiser, vai sair no final desse mês com vários cursos, vários produtos novos que vão ser lançados. Mantenham-se ligados no Instagram da SDN, vão ter vários vídeos explicando como vai ser agora essa nova etapa da SDN e @esdn.br. E por último não, tem a Ion Contadores, maravilhosos, são nossos parceiros também. Já estão fazendo o meu imposto de renda. E é bem o que a Júlia fala, são atenciosos, explicam, têm paciência. Então, gente, é um escritório muito, muito especial de contabilidade. E para encerrar, a Rafa Cisneiro. a Dinda do Luca. A Dinda do Luca. E a gente trouxe a decoração do outro estúdio pra cá, que tá atrás da Naira. E a gente não vai deixar ele pra trás, porque é a nossa cara. A Rafa fez Todo pra mundo elogia no gente. estúdio. A Rafa foi e comprou pra gente, escolheu cada item da nossa Detalhe. decoração, né? E a gente adora e a gente trouxe pra cá. E olha, hoje a gente ficou sabendo que foi a Rafa que indicou o Sumiai pra Júlia. Não sabia também. Eu também soube hoje. Tanto que a primeira vez que a gente foi todo mundo junto, a Rafa tava lá. Verdade, eu lembro disso. Bom, galera, temos que encerrar. Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa casa nova. Hoje, muitas novidades. Estaremos juntos daqui a alguns dias, né, Gabi? Vamos dar um tempinho agora. Isso. Uma semaninha a mais. Isso. A gente vai ficar pelo menos 2 meses quinzenal. Então, a cada 2 semanas teremos novos episódios.
né? E, por enquanto, aí, com a Júlia afastada, o Baby Luca, as tias também vão babar Eu quero bastante. curtir meu sobrinho. E a gente vai ficar pelo menos por 2 meses dessa forma. Mas a gente não vai deixar vocês. A gente vai continuar aqui, vai continuar com entrevistas incríveis. Também, toda semana, todo dia, a gente vai estar postando alguma coisa. Isso. Pessoal, boa noite, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.